Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o James Mello e hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, que é o Santiago, da Rede Ideal. Bem-vindo, Santiago, tudo bem? Prazer é todo meu, James. Santiago, da Rede Ideal, essa é a minha identidade. Quanto tempo já, Santiago, na Rede Ideal? O pessoal vai saber a minha idade, hein? Há mais de 30 anos já estou no grupo, já da Rede Ideal. Mais de 30 anos atuando na Rede Ideal e... Sempre no setor funerário. Sempre no setor funerário, que é um setor que chama muito a atenção das pessoas, né, Santiago? Quando se fala em funerária, as pessoas... Mas chama bastante atenção, por quê? Existe aquele medo, né? Mas nós estamos lá para fazer todo o serviço e prestar o atendimento, né? Nas horas difíceis. Medo, tem crenças também, né? Tem muitos parâmetros na cabeça das pessoas que a gente está aqui para até desmistificar um pouco sobre o tema, né? Esse tema funerária, né? Mesmo porque você trabalha com vidas e acolhimento, né? Isso, James, ali é o seguinte, é um momento mais difícil da família, né? No momento que chega na minha presença é que já aconteceu o óbito, né? Sim. Por isso que a gente tem ali toda uma equipe toda treinada que tá para dar esse tipo de apoio, e eu fico bem tranquilo porque a Rede Ideal investe muito nessa parte de colaborador para dar o atendimento ao cliente. Legal. Santiago, conta pra gente um pouco da história da Rede Ideal, né? Acho que tá um pouco aqui quem somos nós, né? Acho que você hoje, melhor do que ninguém, consegue pontuar quem é a Rede Ideal. Isso, a Rede Ideal foi fundada em 1961 pelo então, na época, o Dr. Francisco Jorge Rosa, pessoa que tinha uma visão muito grande sobre não só atender as famílias no momento enlutado, mas ele tinha algo mais, ele queria abraçar a causa, assim. Eu tenho um respeito muito grande em memória do senhor Francisco Jorge Rosa. Ele foi disruptivo, né? Ele rompeu barreiras numa época que não havia nada disso. Assim. Isso, quando ele teve a ideia de lançar o serviço funerário, até então, nessa época, era o serviço funerário que era vendido, né? O serviço, a família procurava, quando tinha o óbito, a empresa dele prestava o serviço e a população foi vendo que ele era diferenciado, o serviço dele era um serviço além, mas ele abraçava as famílias, né? Ele pegava a causa, ele queria prestar um serviço, ele entregava algo mais. Uhum. E hoje já são 64 anos, né, de existência da Rede Ideal. Onde ela opera, quantas vidas? Isso. Hoje a empresa já tem 64 anos de existência, a empresa já tem mais de 300 mil vidas. Nós somos responsáveis. 300 mil? 300 mil vidas a empresa tem. Uhum. A empresa está presente em mais de 100 cidades, entre estado de São Paulo e Minas Gerais. A empresa também foi para Minas, né? É uma grande honra falar que eu também sou gerente daquela região de Minas, né? Sim. Sou gerente de São Paulo e Minas. E a empresa tem 40 unidades. Uhum. Essas unidades são unidades físicas presentes nessas cidades que vocês operam. E o que os clientes fazem nessas unidades? Para te falar a verdade, James, o que acontece? Nessas 40 unidades que a empresa tem, o cliente praticamente vira amigo. Ele vai lá, desde para tomar um café, para tirar dúvidas sobre o plano dele, às vezes um material de convalescência, às vezes ele quer procurar uma consulta médica, desconto na área odontológica, e acaba virando amigo, porque a empresa fica aberta 24 horas, e a empresa não é atendimento funerário. Na empresa... Às vezes, por exemplo, a pessoa caiu, não precisa se deslocar, vir para Ribeirão Preto, ele está lá na região. Ele vai entrar em contato com o atendente, precisou de um material de convalescência, uma cadeira de roda, uma muleta, um andador, a empresa tem. Às vezes, uma indicação de um profissional da área de saúde, entendeu? Uhum, sim. Então, é um lugar onde as pessoas têm oportunidade para resolver também os seus problemas, que vale lembrar que a gente tem os escritórios na Avenida da Saudade, Independência, né? E lá em Passos também, a gente está bem situado também lá na Avenida JK, é isso?
Isso, a empresa tem esse lema de cuidar por toda a vida, porque é justamente por esse motivo, né? É um braço da empresa que está lá fora, na região, Sim. onde o cliente não precisa nem sempre estar ligando em Ribeirão Preto e nem precisa vir, ele consegue resolver da própria região que ele tiver, né? Isso acontece tanto aqui em Ribeirão Preto e região, como em Passos e região. Você vê, são 40 cidades que a gente está presente aí. É uma capilaridade já estratégica determinada dentro do crescimento da empresa, né? Um planejamento de crescimento. Isso, e o mais forte de tudo isso é que a Rede Ideal, por exemplo, vamos supor que acontece um caso de falecimento na região. Sim. Hoje, com um sistema de atendimento online, a gente consegue fazer todo o atendimento da família sem precisar vir em Ribeirão, tirando os casos que são casos que precisa passar por necrópsia, essas coisas, mas caso liberado na cidade, no momento da ligação, os nossos atendentes já são todos capacitados em pegar dados, causa-morte, peso, medida, Sim. que as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Mas tem a parte de será que vai caber naquele jazigo, entendeu? Sim, sim. Tem toda essa parte que nós estamos preparados para fazer esse tipo de atendimento, né? E hoje a Rede Ideal, Santiago, ela se posiciona com um atendimento humanizado. Conta pra gente um pouco, o que é esse atendimento humanizado? A empresa só não é o atendimento funerário, a empresa abraça a causa, que era o que o São Francisco fazia, né? A empresa, é difícil eu te falar isso, mas tem família que eu já fiz gerações. Já passou, às vezes, o bisavô, o avô, a família chega, ó, que bom que é você que está aqui, você já prestou serviço no passado para mim, a empresa, e eu há 30 e poucos anos lá, a família fica muito, assim, confiante naquele momento difícil que ele está ali. Esse humanizado que eu falo para você por exemplo, desde o momento de saber se o corpo está liberado, se é um caso que vai ter que passar por necrópsia, acompanhamento em delegacias, cartórios. A empresa tipo assim, abraça o cliente, ele resolve, a nossa empresa resolve tudo. Ela praticamente fica pasma, porque ela fala assim, nossa, eu cheguei aqui com 1000 coisas na cabeça, você me deixou mais tranquilo. Então, essa parte de colaborador treinado e esse abraço que a gente dá nesse momento difícil, as famílias ficam assim. Para você ter uma ideia, o NPS da nossa empresa chega a 91. O NPS é uma avaliação que o cliente faz da Rede Ideal. Do nosso serviço prestado. E atingiu qual foi a nota? Chegou a 91. 91. 91. Para você tirar uma ideia, essa pontuação é desde o momento de ligação telefônica, instrução, de apresentação do ente querido no local do velório, as nossas atendentes do velório, a preocupação de se já abriu o jazigo, se tem algum parente que está chegando de fora. Não sei se a empresa hoje tem um serviço de velório online. A família tem um parente que está distante, tá fora do país, a empresa hoje já tem esse trabalho que a família pode visitar online o funeral. Então, esse atendimento humanizado é desde o primeiro momento até o legado do ente querido. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Rede Ideal ser uma empresa, então, geracional. A gente está falando disso? É uma empresa que vai de gerações para gerações, né? Pra você tirar uma ideia, nós já estamos na terceira lá, né? Terceira geração. Hoje já passou o São Francisco, passou os filhos, hoje estão os netos. E quando a gente fala de clientes, vocês acabam atendendo desde o bisavô até as próximas gerações? Para você tirar uma ideia, a empresa é normal a pessoa chegar lá e falar assim, ó, meu avô pagava desde quando começou lá atrás, em 1961, 67, já começou a vender os planos, né? Pessoas que passaram pelo serviço funerário lá atrás, na época do São Francisco, e hoje ainda está na empresa. A gente percebe que já passou, já falou, você já fez o serviço já do meu avô, do meu bisavô, e foi meu paizinho que você fez também, e hoje eu estou aqui porque eu confio em você. E muita gente às vezes tem a preocupação, o que eu devo fazer? Quem pagava esse plano era o meu pai, o meu avô. Faleceu. A empresa ideal, ela dá a oportunidade da pessoa continuar a pagar e
para prestar todo esse serviço que a gente já vem prestando, né? Então, em resumo, assim, vocês organizam e faz toda essa cobertura que a gente quando fala de funeral, então não é só o funeral, né, Santiago? Tem muito mais, Envolve muito mais bastante. entrega. Isso, a entrega é muito grande, sabe por quê? Porque não é só o dia a dia do funeral simples da pessoa que vai, falece numa residência, já por idade e tal. Tem todo tipo de falecimento. Tem falecimento à distância de pessoas que às vezes é um acidente, que se envolve num acidente. Há casos de pessoas que estão fora do seu estado, que tem que trazer para a cidade. Há casos de morte que choca a comunidade inteira, né? Então a empresa está toda preparada para esse momento com os colaboradores, porque tem que ter a frota especial, por exemplo. A empresa hoje é uma das frotas mais modernas que tem, né? Uhum. A empresa tem caminhonetes S10 transformada, com ar-condicionado, com câmara fria, se precisar buscar o parente que falece lá fora, entendeu? Sim, sim. E essa história da empresa, narra um pouco para a gente, né? Desde o nascimento dela em 61, tem alguns pontos aqui que são importantes e também que chamam a atenção da gente. Então, em 67 foi pioneira do plano funerário no Brasil, é isso mesmo? Isso, o Sr. Chico, eu falo Sr. Chico porque eu tinha intimidade com ele. O São Francisco, a gente chamava de Sr. Chico, mas ele é assim, seu patrão amigo, sabe? Uhum. E eu vou te falar a verdade, de 1967, quando ele fazia o serviço lá atrás, ele via a dificuldade das famílias, porque era feito nas residências, entendeu? Então os velórios eram feitos na residência, muitas das vezes na igreja ou alguma comunidade que às vezes prestava o salão, né? E ele via nessa dificuldade, ele sentiu a necessidade de ter um velório, um local próprio, né? Na época, então, nessa época, em 1974, só tinha ali o velório, o Cemitério da Saudade. Sim. O Cemitério da Saudade era ali, e ele falou, não, eu vou fazer algo mais, eu vou fazer um velório onde as pessoas podem receber com dignidade e fazer a despedida dos seus que já faleceram. Uhum. Foi nesse momento que ele lançou o Velório da Saudade, já com estrutura de salas climatizadas, com lanchonete, perto para tirar aquela logística que saía fazia até cortejo, né? Cortejo, 17 quilômetros, e era difícil, porque as pessoas queriam acompanhar, o carro tinha que vir devagarzinho, tinha avenidas que era difícil de atravessar, por exemplo, chegava numa preferencial, muitas vezes a gente tinha que envolver a polícia militar para fazer os batedores, né? Uhum. E tinha gente que respeitava, tinha gente que estava com pressa, então ele tirou tudo isso, porque o velório era de frente, o cemitério, simplesmente abria, quando terminava o funeral, atravessava a rua, já estava dentro do cemitério. As famílias começaram a entender que isso foi uma jogada muito forte de atendimento e humanização naquele momento difícil, né? Então já lá atrás já vem com toda essa herança de humanização, criar um ambiente também mais intimista. Existem salas também, né? Em algumas salas velatórias tem a própria sala para a família também ficar ali na intimidade, e às vezes que ela não quer ter contato com muita gente, ela quer ter o contato com algumas pessoas da família, ou amigos, etc. Isso também tem. Isso, por quê? O que acontece? Tem aqueles funerais que são funerais rápidos, que as pessoas às vezes querem fazer no mesmo dia. Aí tem aqueles funerais que às vezes demora para liberar, ou às vezes vem de outra cidade, e vai passar a noite, vai passar o dia todo. E sempre tem uma pessoa idosa, ou às vezes tem uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, a empresa pensou nisso também. Tem na Velório da Saudade, por exemplo, ali na Flávio Shoa, ele tem o Salão Nobre. O que é o Salão Nobre? O Salão Nobre é uma sala onde tem a parte de velório e tem uma subsala, um VIP, que é com banheiro, com um frigobar, com um jogo de sofá, com ar-condicionado, para a família ficar mais reservada, às vezes não está afim de ficar lá, está com problema de saúde, a pessoa às vezes está abalada, quer ficar quietinha no lugar, isso também a empresa pensou. Olha só, então ela entrega o valor assim de uma maneira diferenciada, né? Isso. Que a gente já falou aqui de time, de humanização,
o próprio ambiente, né? Onde ali está acontecendo uma das entregas principais, né, Santiago? O que O leva? serviço, né? Naquele momento que está fazendo ali a entrega do serviço, que é o plano que a pessoa já vem pagando, às vezes surpreende o cliente, porque o cliente, às vezes, ele pode fazer um upgrade do serviço funerário e ele fala, poxa, valeu a pena eu ser sócio da Rede Ideal. Porque, às vezes, com pouca coisa a mais, ele faz um serviço diferenciado, uma homenagem diferenciada, sabe? Sim, são homenagens especiais. Homenagens especiais, a família, por exemplo, às vezes era devoto, por exemplo, de Nossa Senhora, Sim. tem uma urna que ela tem todo a imagem, tem a sala que ela é climatizada para aquele estilo de funeral católico. Vamos supor, sua família chegou, eu sou evangélico, eu quero uma sala evangélica, tem o púlpito para a família fazer as últimas homenagens, entendeu? Sim, sim. São homenagens personalizadas, eu diria, então. Personalizadas, a palavra exata, personalizada, porque nesse momento que a família está ali, ele quer fazer aquela homenagem, é o herói dele, né? É o paizinho dele que faleceu, sim. o filho, ou a mãe. Então, naquele momento ali, que ele presta aquele tipo e ele tem aquele conforto de poder dar aquele diferencial no funeral, ele fica até agradecido, porque ele pode fazer uma homenagem digna para o seu... Sim, sim, para o seu ente querido, né? Então, a gente está falando da primeira empresa aí que lançou o plano funerário no Brasil, o primeiro velório do setor privado no interior, né, do estado de São Paulo. Aí depois vem a construção do Velório da Paz, que é uma estrutura diferenciada também, Santiago. Com a capacidade do Cemitério da Saudade, foi esgotando, precisou fazer um outro cemitério em Ribeirão Preto, que é o Bom Pastor, né? E ele não ficou para trás também. Ô Santiago, eu tenho uma curiosidade aqui. Sim. Jazigo é familiar ou é Rede Ideal? Assim, eu acho que muita gente que está assistindo também tem essa dúvida. Como que funciona essa questão de jazigo? Vocês também comercializam isso? Como é que é isso? Não, o jazigo é o seguinte, antigamente era no Cemitério da Saudade, a família podia ir lá e comprar o jazigo. Ok. Hoje já não tem mais capacidade, já esgotou, né? E assim aconteceu com o Cemitério Bom Pastor também. Hoje já esgotou, não tem mais jazigo. Hoje é só se essa família quiser optar por um cemitério particulares. Já tem alguns, né, na cidade. Mas hoje, para te falar a verdade, as famílias hoje chegam na empresa já com um pensamento, a cremação subiu muito. A gente vai falar um pouco aqui, né, sobre cremação, né? A família, Daniel também. hoje isso é bem mais em conta você fazer uma homenagem com cremação do que sepultamento, entendeu? Olha só. E tem muita crença que a cremação é mais cara que o sepultamento. Não, é que o pessoal se engana. Não. Pra você ter uma ideia, a Rede Ideal tem a cremação no plano. Se a pessoa quiser pagar, já com direito à cremação, pode pagar. Sim. Agora, se ela for associada e chegar lá e falar, eu não tenho lugar para sepultar, ela pode optar por a cremação. Não é tão caro. Para você ter uma ideia, hoje um jazigo particular ele chega a R$18 mil. Olha aí. Uma cremação, 4.500, 5.000. Entendi. Entendeu? Então há uma discrepância aí. Acontece todo o velório, com a urna, com coroas de flores, tudo, e depois só pode marcar com cerimonial ou sem cerimonial, onde acontece os cerimoniais de despedida, vai muito desde a entrevista que a gente faz, de repente, o legado que a pessoa deixou, ou foi religioso, ou era um músico, ou era uma pessoa política conceituada na cidade, né? Sim. Então, eu percebo que aumentou muito a aceitação da cremação, e o gasto é minúsculo, né? Já a gente vai entender um pouco do que está por detrás disso, das crenças, os tabus, né? Isso. Também sobre a cremação, mas é um assunto que também chama muito a curiosidade da população geral, né? Porque há sempre uma tradição, havia mais uma tradição de sepultamento, e de uns tempos para cá, como você tem falado, cresceu muito a adesão à cremação. Isso. E se me permite, é o seguinte, o que acontece? Quando você faz um serviço de cremação, você tira algumas coisas que quando você compra o jazigo, por exemplo, você tem um jazigo, você paga taxa de manutenção, você paga taxa de abertura, taxa de fechamento, e tem aquele preocupação, quando vai exumar, deu tempo. A cremação acontece, ali terminou,
a família pode optar por levar a cinza para casa, às vezes tem um lugar especial onde a pessoa queria que ficasse aquela cinza, ou senão a empresa já dispõe também do columbário, aonde pode ficar a cinza do seu ente O querido. que é o columbário? É uma palavra que a gente usa pouco em É, nosso vocabulário. Explica pra gente isso. o que é, traduz pra gente o que é columbário. Columbário, na verdade, é o seguinte: família, por exemplo, queimou um ente querido, ele não quer levar para casa às vezes ele não tem um lugar no momento. A empresa permite, que são colmeias, que é dentro do nosso ecocrematório mesmo, que permite que a família, por um preço bem simples, pode deixar lá e, vamos supor, deu saudades, quer fazer uma oração, às vezes sonha com a pessoa, né, ainda não está bem aceita aquela parte de óbito, ele quer ir lá fazer aquele momento lá, ele só vai ligar, agendar, um dos nossos colaboradores vai trazer os restos mortais, as cinzas, a pessoa fica sozinha, pode fazer lá suas orações, e tem sido bem aceito também, nós temos sendo bastante procurado para pessoas que já querem deixar seus entes queridos no columbário, né? Que às vezes quando dispersa, tem muita gente que às vezes quer levar no sítio que ele mais gostava, nos locais, né? E hoje permite ter o columbário lá. Tem muita gente que trabalha a parte biológica também, né, com natureza, planta uma árvore também. Tem diversas, vamos dizer assim, saídas para a própria cinza. Tem gente que não quer deixar em casa, tem gente que pode deixar no columbário, ou planta, né? As famílias têm adotado saídas diferenciadas também. Tem vários tipos de homenagens que pode ser feito com a cinza. As cinzas, para você tirar uma ideia, ela pode ser num xaxim, aonde a pessoa pode pôr uma semente, pode plantar, junto com a cinza dentro, transforma numa árvore. Tem urna biológica, eu já estava lendo sobre o tema também, tem urnas urna biológicas. Urna biológica é própria para colocar no solo, para nascer a planta, urnas hidro, que é própria para dispensar do mar, em rios, que não afeta o meio ambiente, Olha entendeu? Só, quantas saídas, hein? É. Quantas saídas. E vou te falar a verdade, viu? Já tem no mercado e é bem aceito a confecção de joias com as cinzas. As joias. É interessante você tocar nesse tema, porque eu também tenho pesquisado bastante a possibilidade de transformar em diamantes ou em cristais também as cinzas do ente querido, né? Isto. A empresa já dispõe de uma parceria com outras empresas, aonde você pode optar por fazer um pingente, um anel. Eu, por exemplo, meu pai não deu tempo eu fazer a cremação dele, mas ainda tem os restos mortais dele, a alçada que está lá no cemitério Bom Pastor. Eu penso futuramente em fazer um crucifixo com umas cinzas do meu pai. É possível exumar possível o ente usar, querido isso, crema e transforma também em cristal ou joia. Aí depende do que o próprio cliente vai estar interessado nessa transformação. E fora a joia também, a empresa dispõe de urnas de todo jeito. Tem urnas na empresa que é de porcelana, material italiano, tem desde uma urna simples de madeira a uma urna sofisticada. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, as cinzas do seu ente querido tá lá e a pessoa nem sabe o que é que está ali. Se transforma num objeto de decoração na sala. Só a pessoa sabe que ela está lá, entendeu? Então, é uma entrega completa, não é? Completa. E o teu time, Santiago, ele trabalha 24 horas, a funerária, a operação dela não para. Isto, a Rede Ideal, ela tem um atendimento 24 horas, tanto no atendimento ao cliente, no momento que falece, como no atendimento nos velórios. É 24 horas, e não é só aqui, é aqui e lá em Passos também. É tanto o velório como a empresa que faz o atendimento, os funcionários já treinados para estar ali naquele momento, na madrugada, para receber a família. Tem muita gente que na hora que acontece já quer tirar a pessoa do local, do hospital ou da residência, né? Então por isso que a gente tem essa equipe toda treinada, 24 horas ali. E uma das coisas que eu admiro e sou suspeito a falar, há mais de 30 anos no grupo, é o investimento que a Rede Ideal tem com os colaboradores. É muito treinamento. É tipo assim, é uma família. O carinho especial que os proprietários e a gerência, a diretoria tem
com os colaboradores, nós temos com os nossos clientes. Aquele Repassado, momento né? é repassado. Às vezes eu sou até suspeito a falar também, como eu estou te falando, de cliente que às vezes chega na Rede Ideal e fala, eu vim aqui pelo carinho e a humanidade que vocês nos abraçam, e eu já fui num velório, eu vi isso para mim é um momento difícil, eu sei que vocês sabem, e o carinho que vocês tratam a família. Olha só, toda a parte, desde o do nascimento, né, que a gente está percebendo, né, do seu Francisco, né, até hoje com os colaboradores, aí vai para os clientes, né, então há toda uma humanização que vem de gerações, e é importante chegar no colaborador, né, Santiago? Importante chegar no colaborador, e mais uma coisa, você percebe que quem trabalha ali, ele tem um compromisso. Uhum. O ideal é cuidar mesmo, sabe? Cuidar das famílias. Cuidar por toda a vida. Cuidar por toda a vida. E muita gente não sabe. A Rede Ideal tem outros segmentos, por exemplo, que eles fizeram desde a época do São Francisco, quando uma família chega lá, não tinha condições de fazer o velório, ele era uma pessoa bem humana, ele falava, eu quero dar gratuito esse funeral. A empresa hoje tem alguns projetos. A gente vai chegar nos projetos também, né? Interessante, a gente já está até meio que entrando aqui no Ideal Acolhe, né? Que é um projeto que a Rede Ideal tem para as famílias enlutadas. É isso. Isso. Eu gosto muito desse projeto do Acolhe. Por quê? O Acolhe, você sabe que quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém, a gente fica por dentro, né? E tem pessoas que têm mais fácil aceitação, Sim. tem pessoas que não, né? Por isso a Rede Ideal, ela tem uma parceria com a Unip de Ribeirão Preto, com um doutor especializado na área de luto, onde se reúne uma vez por mês, semanalmente, e com a presença de pessoas que perderam seus entes queridos e esse especialista no luto, que onde tem uma reunião, eles batem um papo, a pessoa fica mais tranquila. Tem gente que liga até agradecendo, falando assim, ó, eu passei pelo Acolhe, eu estava precisando daquela palavra, entendeu? Isso é gratificante, né? Que a empresa só não cuida, é depois que acontece, a gente entende que a pessoa também, você percebe que tem pessoa que sai de lá muito, assim, triste, né? Sim, acho que cada um tem uma maneira de perceber o luto. De aceitar, tem né? Um tempo também, que é importante que vocês entram também no legado, né? A pessoa, ela faleceu, mas ela deixou também aquela saudade, né? Que é especial. E eu acho que esse projeto ajuda muito a família que fica. Os que ficam, acho que eles não têm nem ideia que vai ter esse apoio naquele momento, e a gente percebe que é satisfatório quando a família chega e fala, ó, eu tive uma palavra muito amiga e graças à Rede Ideal que fez esse projeto. Sim. Além do luto, Santiago, tem aquele apoio com cartório, trâmites legais, às vezes tem a doação de roupa. Isso também vocês orientam também a família. Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa vai cuidar lá do funeral, às vezes ele está lá com aquelas roupas do seu parente que faleceu, às vezes tem um colchão, às vezes tem uma cama hospitalar, e ele não sabe o que fazer com aquilo. E pensando nisso, nós fizemos parceria com alguns órgãos, por exemplo, a Casa do Vovô, o Cantinho do Céu. O que a gente faz? A gente intermédia para eles irem retirar, e essas roupas servem para algumas pessoas que não têm condições lá na casa do vovô para usar, a cadeira de roda vai servir para uma outra pessoa, entendeu? E tanto no Cantinho do Céu também, né? A gente sempre está ajudando nessa parte de ajudar a família a desfazer dos pertences dos entes queridos, que às vezes a família não está com cabeça para isso, né? Sim. E coroa de flor? Às vezes a família quer fazer uma homenagem, mas fica também ali perdida, não sabe aonde comprar, não sabe aonde adquirir para fazer homenagem. Como que funciona isso daí também com vocês? Isso. A Rede Ideal pensando nisso, porque não tem hora, né, para você fazer uma homenagem. Às vezes a pessoa recebe uma notícia, ele está em outro estado, ou está em outro local, às vezes tem a possibilidade, tem uma reunião importante, e ele queria estar presente lá naquele momento, mas ele quer fazer uma homenagem também. A empresa tem no site tem o QR Code, onde a família pode apontar o celular, e a pessoa vai estar falando com um de nossos atendentes, pode
que vai dar toda a informação de tipo de coroa, de homenagem que pode fazer a logística para chegar naquela sala naquele momento, dar ideia sobre as faixas, links se quiser pagar à distância, Sim. parcela, e dar toda a ideia e o aparato. A gente percebe que o serviço de homenagem de flores aumentou bastante depois que a Rede Ideal teve essa pegada de fazer à distância e a família, que é tão difícil, né? Você falou um ponto importante, que às vezes a família está longe, né? Então ela consegue fazer toda essa aquisição mesmo distante, e também eu vi que vocês têm um velório online. Sim, no site. Então é possível também assistir, participar do velório à distância. Pode sim, a empresa dispõe desse serviço. Recentemente nós tivemos um caso de uma pessoa que estava fora, estava no Japão, e esse chamou, são vários, mas esse chamou muita atenção, porque a gente percebeu que no momento que a pessoa teve acesso um link que é criado, tem a senha, que só quem é da família, vamos supor, você é o declarante, essa senha vai para você vai mandar para os interessados, que não tem invasão de ninguém, entendeu? Sim. Só daquele pessoal que ele determina. Então, naquele momento que a pessoa consegue gravar uma homenagem, mandar, quando não, ele pode escrever também, ter em buquês, que ele pode mandar no visor da televisão, e a pessoa está vendo ali que está sentindo que parece que ele está participando ali, né? Porque ele está, embora distante, mas está presente ali, às vezes dando uma palavra de conforto para a família, né? O Santiago, e também pode ser para quem está perto, porque às vezes a pessoa não quer estar ali no velório, mas quer estar presente de alguma maneira. Isso também ocorre. Sabe quando acontece isso? Quando a pessoa às vezes está impossibilitada. Eu já fiz contato com uma família uma vez que era um acidente, e a mãe queria ver o velório do filho, só que ela estava no hospital, e eles ficaram muito gratos à família a partir do momento que eu falei, não, é permitido fazer o velório online. A pessoa estava em outra cidade e conseguiu fazer todo esse trâmite de ela poder participar do velório do filho. A tecnologia também acaba sendo uma maneira de acolher quem está distante. A empresa hoje no mundo da tecnologia está muito grande, porque hoje em dia a pessoa de primeiro tinha que estar presente numa funerária ali, tirando o caso de morte violenta, que já envolve petições, envolve registro de óbitos em cartório, delegacias. Esses óbitos do dia a dia, que são os óbitos que já são dados lá, a família contrata via WhatsApp. Hoje colhe todos os dados, manda a ficha, a família já assina a distância, e a gente consegue fazer toda a prestação de serviço para a família. Além do acolhimento, é importante a segurança. Acho que é uma palavra-chave, né? A empresa transmite isso, né? Segurança. 64 anos no ramo, com um gerente que está há mais de 30, e vou te falar, viu? Faz 30 anos que eu estou no grupo, eu venho todos os dias trabalhar parecendo que é o primeiro. Olha só, parecendo que entrega, hein? Muita entrega. E agora a gente vai falar um pouco sobre os planos da Rede Ideal. Santiago, a gente tem aí plano pleno e plano nobre, né? O que tem no plano pleno, o que tem no plano nobre, e se você tem alguma experiência aí de alguma família da Rede Ideal que tem o plano. Sim, James. Na verdade é o seguinte, a empresa trabalha com 2 tipos de planos. O plano, o que é? É um plano que dá um atendimento para as famílias nos momentos difíceis aí. E tem o plano nobre, que já é um plano que dá algo a mais, que é uma sala diferenciada, um VIP com um banheiro, com um kit conforto, que é pão de queijo, bolacha, sucos, achocolatados, água. Também tem uma coroa de flores, que é para homenagear a pessoa que faleceu, e o músico que executa a música de preferência da família ou religiosa, né? Na hora que está encerrando o funeral. Então, se eu quero contratar o plano pleno, eu tenho a sala velatória contratada, que é confortável, que tem um ar-condicionado, poltronas também confortáveis. Lá no plano nobre, eu tenho a sala mais a área onde as famílias vão ficar ali, que se chama área VIP, é isso? É uma área onde as pessoas vão ficar mais ali entre elas, porque às vezes elas
tem família que quer estar junto ali, quer né? ficar um pouquinho reservada. Reservadas, né? Às vezes tem uma pessoa que às vezes tem problema de saúde, quer ficar mais reservada ali, não pode ficar muito em pé, então não dá para ficar lá sentadinho no sofá, tem tudo. E uma das coisas também que a empresa tem é essa parte de atendimento. Vamos supor que chega uma pessoa que está no velório e ele fala: "Ó, eu tenho o pleno, mas eu quero fazer um upgrade", ele pode fazer também, o upgrade e passar para um serviço diferenciado, que é a parte de, acrescentar uma urna melhor, acrescentar uma sala melhor, e vale a pena, porque a pessoa já tem o plano e vai pagar um diferencial bem pouco. No plano nobre, é possível optar por homenagens personalizadas, no pleno também, né? Pleno também. Se a pessoa que está ali associada do plano pleno, ela também É um diferencial, quiser uma cara. homenagem personalizada, ela pode agregar também. Pode, é um diferencial. A família pode chegar lá e falar: "Era um político, quero fazer uma homenagem diferente, era uma pessoa religiosa, quero fazer". A gente entra no que a família precisa, entendeu? Sim, é entender a história de cada um também, né? A Porque às história vezes de tem uma cada um. história também, às vezes a pessoa era devota de Nossa Senhora, por exemplo. Como às vezes as pessoas chegam lá na empresa e falam: Eu quero fazer uma homenagem especial. Meu pai, ele fez muito por nós, eu quero fazer uma homenagem diferenciada, eu quero uma urna melhor, eu quero uma sala melhor, quero coroas". Tem família que coroas são medalhas que a pessoa recebe, né, depois do falecimento, aquele legado que ele deixou, né. Sim. Tem famílias que às vezes tem que pedir outro carro de apoio de tanta coroa que a pessoa recebe, entendeu? Olha. Ainda mais com essa facilidade que a rede tem, né, de comprar pelo QR Code. Sim. E você tem alguma história de algum associado que tinha o plano, ou pleno ou nobre? Tenho diversas, mas uma que me faz eu lembrar muito bem, Uhum. foi uma vez que eu estava no shopping, estava passeando com a minha esposa, e passou uma senhora, passou por mim, ficou me olhando, daí a pouquinho ela voltou e falou para mim: "Eu posso te dar um abraço?". Eu falei: Ela falou: "O senhor não sabe, mas representa muito para mim, que é quando eu perdi a minha mãezinha, eu cheguei lá na Rede Ideal e você cuidou tudo para mim, mas você cuidou de uma forma tão carinhosa que eu nunca mais esqueci do seu rosto. Eu te vi hoje aqui, eu senti a obrigação de vir aqui te agradecer, que era um momento difícil da minha vida, mas você facilitou bastante". Eu falei: essa é a nossa missão lá na Rede Ideal, cuidar das pessoas. Ela virou minha amiga, para te falar a verdade. Sim, Toda vez que ela vai na Rede Ideal, ela faz questão de ir lá na minha sala: "Ó, eu vim só te dar um oi, tudo bem?". Pessoa, entendeu? Isso é gratificante, né, James? Chegar nesse nível de relacionamento com o cliente não é fácil, não é qualquer empresa que consegue entregar tanto valor, né? Você deve ter mais histórias aí, mas essa história ela reflete muito o propósito da Rede Ideal, né? Porque a gente cuida por toda a vida e cuida de gerações e também do legado das famílias. É importante, né, porque naquele momento que uma pessoa chega, num momento tão difícil, e conseguir te dar um abraço e falar que você prestou, você sabe que você está fazendo o melhor para aquela pessoa. Ela falou: "Não, eu sei que você fez algo mais aquele dia". Ela falou: Me permite eu te dar um abraço". Eu falei: "Não, todo o associado da Ideal, a gente dá mas ela ficou muito agradecida, tanto é que virou amiga, era difícil. Para te falar a verdade, às vezes ela vai lá levar um pão de queijo para mim, você entendeu? Olha só, de um atendimento que eu prestei para ela. Vai lá, virou amiga. E Fica assim outros também, né, que me encontram: um carinho. Thiago, você cuidou na época que eu precisei". É uma hora difícil, mas se deu um resultado, é sinal que a gente está no caminho certo, né, Diego? É o caminho pleno e um caminho nobre, né? Caminho Na nobre, verdade, né? pegando as palavras aí, É. tem uma plenitude e uma nobreza em todas as entregas de valor, né? E sem falar que todos os planos lá são muito bons, né? Tanto o atendimento pleno como o nobre. Mas esse nobre que vai um músico executar a música que a pessoa mais gostava, tem um diferencial com a Mercedes que solta o sepultamento. Isso é muito rico, porque a pessoa está valorizando aquela pessoa naquele momento, aquela homenagem que ele quer fazer. A pessoa foi o herói dele, né? E ali, no momento, tá todo mundo, né, que fez parte da sua história, né, da história do ente querido que tá ali, né? É o momento da despedida e, tipo assim, cada um deixa um legado e naquele momento ali todo mundo que tá perto quer dar aquele abraço solidário à família, né, ficar Sim, ali.
Projetos sociais, Santiago, vocês têm o projeto Estrelinha, eu queria que você comentasse um pouco o que é o projeto Estrelinha, e também ali o Ideal Acolhe, a gente acabou falando, né? Mas acho que o projeto Estrelinha é um projeto nobre. Esse projeto Estrelinha... Conta pra gente. Esse projeto Estrelinha, eu vou te falar a verdade, a empresa já vinha prestando ele antes dele ser registrado em cartório, entendeu? A empresa já fazia, já lá atrás, o São Francisco já via, e quando chegava alguma família que não tinha condições de fazer o funeral de criança, principalmente criança, mexia muito assim, sabe? E já vinha, a empresa já vinha fazendo isso lá atrás, mas em 2017, com a nova geração, eles foram lá e registraram em cartório isso. Aonde a Ideal está presente nessas 40 cidades e aconteceu um óbito de criança de 0 a 10 anos, a empresa presta todo o serviço sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Tem famílias que às vezes chegam, James, e falam assim, ó, eu vim aqui que... Às vezes eles não sabem do projeto, tá? Tem família que chega lá, a pessoa, por exemplo, é um parente dele que faleceu, chega lá, ó, perdemos uma criança e tal, e no momento que a gente atende, que a gente fala, ó, a empresa não vai cobrar, olha, vou te falar, rapaz, a pessoa se emocionou de um tanto e fala assim, não acredito que é a empresa de vocês. Eu conheço família de alto padrão em Ribeirão Preto que ligou para mim e falou assim, mas não existe isso, vocês fazem isso. Não, a empresa quis fazer, a empresa fez o projeto Estrelinha, somos conhecidos, tem vários hospitais de assistência social que elogiam o nosso trabalho nessa parte do projeto Estrelinha. Quanta entrega, né? Bem nobre também esse projeto, e vocês também têm um termo assinado com a prefeitura também, né? Temos um termo aí que a gente presta esse serviço aí para a população tanto de Ribeirão e região onde nós estamos presentes. Ok, né? A gente já falou sobre o projeto social, e agora eu queria falar um pouco sobre cremação, a história da cremação. Eu vou até convidar o Daniel para sentar aqui ao meu lado, para a gente entender um pouco mais sobre isso daí. Bom, Santiago, obrigado por sua presença também, por assim, até fazer com que todo mundo entenda um pouco mais, né, sobre essa entrega. Eu tenho só mais um recado, posso dar? Pode mandar. Gente, vocês não têm ideia a importância de ter um plano funerário. Gente, em vida, você pode ter desconto na área de saúde, na área odontológica, parceiros, e sem falar que você não fica preocupado nesse momento, que é um momento tão delicado que quando você tem um convênio com a Rede Ideal, uma empresa humanizada que nem a nossa, você não passa por nenhum tipo de dificuldade. Você vai ser abraçado por nós nesse momento. Santiago, são tantas entregas, desconto em farmácia, a consulta da Ideal Clínica R$ 85,90, se você colocar que uma consulta particular deve estar entre R$250 a R$300, até para mais, né? Se você utilizar o serviço da Rede Ideal e uma vez na clínica, ou dependendo da quantidade de vezes que você vai na farmácia, o plano sai, então, quase zero. Quase zero. A mensalidade do plano. Quase zero, e sem falar que eu vou te falar um outro aspecto que eu olho, a vantagem de eu plano Ideal. Ser meu amigo, porque é um carinho especial de a pessoa chegar lá e falar assim, ó, eu confio nessa pessoa aí que faz mais de 30 anos que ele está lá. Incrível. Santiago, obrigado por sua presença, pelos esclarecimentos também tão detalhados, e eu tenho certeza que aqui a gente está falando de ser humano, né, de entrega, né, de valor, né, e muito obrigado, dá para sentir que a Rede Ideal ela é diferenciada, e principalmente nessa parte de acolhimento, né, e é impressionante, porque a gente é ser humano, mas a gente está falando de humanização, que é difícil você encontrar uma empresa que entrega tanta humanização. Obrigado, viu? O carinho foi todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Quer saber mais sobre a Rede Ideal? Acesse as nossas redes sociais, o QR Code que está aparecendo aí na tela, o YouTube que a gente tem, o Instagram, que tem um link lá que você pode acessar e entender um pouco mais sobre nós, essa parte humanizada, sobre a Rede Ideal, o Facebook também, e em breve virão mais redes sociais.